Olá, eu sou a Natália Araújo e hoje, representando a Corin, a gente vai bater um papo com a professora doutora Roberta Lara, comemorando o mês de agosto, que é o mês do profissional de nutrição. Doutora, conta um pouco pra gente sobre a profissão do nutricionista, qual era a sua expectativa quando escolheu essa profissão? Bom, antes de mais nada, Natália, eu agradeço a Corin por ter sido aí escolhida para poder conversar com vocês nesse momento, nessa entrevista gostosa e tranquila que a gente vai fazer. Então assim, né, que bom que você me chamou de você, porque eu sou formada há 35 anos, né? Então eu me formei em 1986, a profissão de nutricionista ela foi regulamentada em 1967, então é uma profissão que a gente não pode dizer que ela seja tão antiga, né? E por que eu escolhi nutrição? Eu sou bauruense, a faculdade de nutrição é em Bauru e eu queria fazer alguma coisa da área de saúde, sempre quis fazer saúde, mas eu não sabia direito e eu, com o tempo, fui entendendo a importância dos alimentos para tratar as pessoas. Então, quando eu entrei na faculdade, não se falava muito em nutrição clínica. Nutrição clínica era um tabu, né? Quem escolhia nutrição clínica sempre era, teoricamente, mais difícil do que as outras áreas. E, na verdade, hoje a gente entende que não, que é, na verdade, assim, uma escolha, né? Sua dentro da área de nutrição. Então, foi por isso. Eu sempre gostei muito de compreender cura com alimentos, eu sempre tive essa visão. E aí, prestei nutrição, passei em nutrição, e fui fazer nutrição, os 4 anos de faculdade de nutrição que eram naquela época, né? Como eu disse, eu sempre gostei de cuidar, de curar e de prevenir, então essa era a minha ideia. A minha expectativa é que um dia eu tivesse um local onde eu pudesse exercer isso e mostrar muito além do que aquela ideia que a gente ouvia, né? Muitas vezes eu ouvia brincadeira assim, nutricionista é pilotar fogão. É antiga essa piadinha, mas naquela época se falava, nutricionista só vai falar de comer verdura. Eu falava, não, nutricionista é muito mais do que isso. Nutricionista é uma gama de situações e eu queria muito provar isso. Eu queria muito usar a minha profissão para isso, então minha expectativa era essa. Quando eu pensei em fazer nutrição, eu já sabia que eu teria que estudar mais. Então eu já entrei na faculdade com a ideia de fazer uma residência em nutrição clínica, essa era a minha meta. Então eu sempre estudei muito os 4 anos porque eu queria prestar uma residência que fosse dentro de uma universidade na época que pudesse ser estadual ou federal. E aí, realmente eu prestei USP Ribeirão Preto, Unesp Botucatu e prestei USP São Paulo. E escolhi o INCOR, porque eu queria trabalhar com coração. Sempre quis trabalhar com coração. E aí, nesse momento, eu consegui passar nas 3 residências. Pude optar, cada uma delas tinha 3 vagas. Eu optei pela USP em Ribeirão, porque ela era mais extensa naquele momento e tinha uma visão um pouco mais ampla para aquilo que eu gostaria de exercer. E foi assim o início. E dentro dessas escolhas, quando eu saí da residência, Natália, eu já imaginava que eu não conseguiria trabalhar sozinha. Eu queria associar estratégias para as pessoas, ferramentas, para que elas pudessem ter uma adesão a um plano alimentar, mas que elas pudessem colocar a mão na massa. E aí eu queria um espaço gourmet. Então, se você me perguntar hoje, atendeu a sua expectativa? Expectativa foi além, a nutrição hoje se tornou um mundo, um universo muito maior. A gente entende que hoje, quando você fala em nutricionista, é uma coisa muito comum para as pessoas e quase faz parte da rotina, quase não, faz parte da rotina das pessoas, o comer bem, né? O alimentar-se bem, o nutrir bem. E posso dizer que a minha expectativa na nutrição foi atendida e o sonho do espaço gourmet foi realizado. Né? Porque hoje eu tenho um espaço gourmet onde eu posso trazer as pessoas para poder curtir o meu espaço gourmet. E ele é feito para as pessoas, para agregar. Na pandemia a gente sofreu um pouquinho, porque foi no online, mas a gente aprendeu a crescer muito com isso. E isso também trouxe outras vertentes para nós. E se Deus quiser, em breve, o Espaço Gourmet vai continuar sendo um espaço de agregação, quando tudo isso também já estiver sendo colocado de uma maneira mais tranquila. Então, só posso
Nunca, se alguém quiser ouvir alguma coisa que possa ser não tão positivo na nutrição, vai ter que escolher um outro profissional. Que eu amo o que eu faço, eu acho que existem várias formas, várias áreas, várias maneiras e todas elas são extremamente contemplativas. Que legal! E quando a doutora comenta dessa visão ampla, holística, né, da profissão, do dia a dia, de contemplar mesmo, né, todo esse universo de uma forma mais ampla, eu achei esse comentário super legal, porque realmente tem a ver, né, com esses vários elementos que compõem a questão da saúde, que é realmente um dos focos da nutrição. Então, essa questão do olhar holístico, como que você entende, né, esse universo dentro do dia a dia e dá a melhor recomendação para um paciente que procure aqui por você, pelo Instituto? É lógico que com uma experiência hoje, né, de 35 anos de formação de consultório, são 20 especificamente de consultório, a gente vai entendendo que as pessoas, elas são formadas por corpo, mente e espírito. Os anos de 2020 e 2021 trouxeram para a gente uma maior visão, ainda maior desse lado holístico, principalmente no que se refere à saúde mental, atividade física e nutrição, né? Porque nós precisamos estar focados na nossa atenção plena para conseguirmos ir adiante por todas essas mudanças que ocorreram. Então, isso foi me trazendo cada vez mais uma relação muito próxima e muito íntima com a medicina do estilo de vida, ao qual eu tenho estudado cada vez mais e cada vez mais a gente está ampliando, tentando trabalhar as possíveis especializações na área, porque esse é um ponto que eu acredito ser fundamental. Então, trabalharmos com mente, corpo e espírito, uma visão holística, a gente avalia o paciente ou qualquer outra forma de atender, né? Seja, por exemplo, vendo a nutrição dentro das empresas, vendo a nutrição nos ambulatórios, nos hospitais, em todas as áreas, nas cozinhas industriais, a gente efetivamente vai entender as pessoas com uma visão muito mais holística. E assim a gente consegue, sem dúvida nenhuma, chegar mais próximo e atingir os nossos resultados, que também é o resultado da pessoa, né, que ela espera isso de nós, de uma maneira muito mais gratificante, ampla e efetiva. Então isso, sem dúvida. Doutora, e também pegando um gancho com o próprio nome da profissão, né, qual a diferença entre o comer e o nutrir? Né? Como que a gente consegue realmente não só entender, mas incorporar isso no nosso dia a dia? Então vamos lá, eu acho que essa sua pergunta, essa sua colocação, ela é super importante. Primeira coisa, né? Muitas vezes ainda existem pessoas que falam, nossa, eu preciso ir na nutricionista, deixa eu aproveitar, comer tudo aquilo que eu gostaria, porque ela vai simplesmente mudar ou retirar algumas situações. Então vamos pegar esse gancho, né? Comer é bom, comer. O que significa, né, o comer? Quando a gente pensa numa situação mais triste ou numa situação muito alegre, muito festiva, tem comida, né? Então quando a gente fala comer, comer é bom. O profissional da área de nutrição vai tentar estabelecer um plano alimentar, né, de acordo com aquele indivíduo que ele está trabalhando, de acordo com aquele cidadão, respeitando seus hábitos, respeitando suas crenças, respeitando o indivíduo como um todo. Mas comer é bom. Então a ideia de falar, nossa, eu preciso comer menos, não significa que eu tenho que comer de maneira pior ou ruim, muito pelo contrário. Mas o comer, né? O verbo comer, agregar, juntar pessoas, né? Lógico que na situação anterior, aí na nossa situação de pandêmica, nós não pudemos fazer isso, mas hoje a gente entendeu também como tudo isso funcionou, as nossas responsabilidades, como é que a gente vai, né, tornar essa agregação sem riscos e tudo mais. Mas o comer é bom. A gente nunca vai falar que comer é ruim. Comer é uma coisa muito importante e o ser humano gosta dessa reunião. Né? Isso existe no mundo inteiro, nas diversas etnias, né? Cada um com seus costumes, seus hábitos, e isso é fantástico. Quando a gente fala em nutrir, a gente volta naquela importância do físico, do mental e do espiritual. Nem sempre, Natália, a gente vai estar 100% nesses três aspectos. Às vezes eu vou estar com o meu físico melhor e a minha mente não tão bem. Às vezes eu vou estar com o meu físico, com a minha mente legal, mas o meu lado espiritual não tão bom. Mas a gente precisa estar ligado, pleno, para tentar trabalhar esse equilíbrio. Quando eu penso em nutrir,
eu estou pensando no meu comportamento, eu estou pensando não só nos alimentos, na qualidade, na quantidade, nos meus horários, no meu sono, né? Na minha resposta metabólica. Então, quando nós vamos trabalhar no desenvolvimento de um plano alimentar para alguém, ou para uma situação, ou para uma estrutura, eu tenho que pensar no que aquele alimento vai gerar de resposta para aquele organismo. Metabolicamente, qual vai ser o papel dele? Ele pode melhorar minha qualidade de sono, ele pode me dar mais energia, porque eu preciso de energia para a ação, eu preciso de energia para a minha criatividade, para a minha mente, para tudo aquilo que eu quero conquistar, né? E para tudo aquilo que eu quero divulgar e expandir. Então, o nutrir, ele é realmente um verbo mega, né? Quando a gente fala mega, eu fiz até aqui sem querer um formato de um coração, mas é o abraço, né? A gente pensa muito nisso quando a gente fala nos nossos pacientes, clientes, né? O quanto eu posso abraçar, né? Pode ser o abraço virtual, pode ser o abraço presencial, mas ele significa quanto de aconchego eu consigo dar nutrindo pessoas, né? Alma, mente e físico. Doutora, e qual que é a sua opinião em relação às empresas, principalmente as empresas que são voltadas ao segmento da alimentação, da agropecuária? Porque tudo isso está muito ligado, né? A gente sabe que hoje a cadeia ela é muito ampla e, por exemplo, na Corim, os frangos, né? A gente sabe que no processo produtivo da Corim, eles não recebem grãos transgênicos, antibióticos, que tudo isso a gente tem que ter essa visão porque acaba, né, direcionando e tendo um impacto na saúde das pessoas e na sua qualidade de vida. Então, qual que é a sua opinião como profissional em relação às empresas que estão diretamente ligadas nesse segmento da alimentação? Bom, como nutricionista, cada vez mais a gente percebe que não só eu, mas os colegas no geral, nós temos uma preocupação muito grande com a cadeia, com a sustentabilidade, com a questão, por exemplo, de algumas situações onde a gente não pode deixar de lembrar que o número de pessoas vegetarianas e veganas que precisam ser amplamente respeitadas está crescendo, justamente pelo cuidado com toda essa questão da sustentabilidade. Então, para nós, profissionais da área de nutrição, a gente entende que as empresas, né, que têm uma maior preocupação com o resultado final, né, para o indivíduo, para a sustentabilidade no geral, elas acabam sendo bem-vindas. Eu sempre digo que a tecnologia ela deve ser usada a favor e não contra, né? E é aí uma linha muito tênue, onde a gente precisa ter todo um cuidado. Então, conhecer empresas idôneas, voltadas para o impacto de qualidade na saúde das pessoas, o cuidado com relação a toda a nossa cadeia produtiva, em relação ao universo, à sustentabilidade do planeta, para nós é extremamente bem-vindo. Volto a dizer, o holístico também está envolvido nisso, né? Então, quando a gente entende que nós podemos encontrar alimentos que foram produzidos ou foram desenvolvidos com muito mais cuidado para o resultado final, para nós não deixa de ser sempre uma ferramenta muito interessante para que a gente possa trabalhar nas nossas situações em relação aos pacientes ou à comunidade. Doutora, e para a gente finalizar esse bate-papo super gostoso, qual o seu recado para os seus colegas de profissão ou para aqueles que estão pensando em seguir por esse caminho? Meu recado sempre vai ser altruísta e otimista, né? Eu sempre penso que quando a gente acredita, a coisa é muito mais evolutiva, né? Acreditar, objetivar. Hoje eu tenho muito orgulho de inúmeros colegas da área de nutrição. Eu vejo as pessoas sendo extremamente criativas dentro da nossa área, sendo extremamente talentosas, estudando muito, porque a ciência da nutrição é uma ciência extremamente crescente e uma ciência que tem desenvolvido muito em diferentes áreas. Então, a minha sugestão é, primeiro, se você tem uma tendência para fazer nutrição, quer conhecer um pouquinho mais, eu acho que os profissionais da área de nutrição estão abertos para isso, venha, acho que existe um campo imenso, né? São vários
segmentos que a gente tem atualmente, inclusive na sua área, na área do marketing, que o nutricionista deve ter a responsabilidade de comunicar corretamente, de maneira idônea e responsável, né? Principalmente nas redes sociais, que é uma coisa extremamente aberta. E para os nutricionistas em geral, não desestimulem, gente, não. Eu acho que o grande caminho para todos nós, na área de nutrição, nos profissionais de nutrição, não é aquela coisa, aquela profissional teve sorte, aquela profissional ela se dedicou, ela estudou, ela tem empenho, ela vai atrás. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Comunicar, saber, conhecer e colocar acima de tudo, né? Antes da gente pensar no benefício até financeiro que a profissão pode nos trazer, antes disso é concretizar o benefício que você quer fazer para o outro, para o planeta, para as pessoas. Não tem jeito. Quando a gente tem essa conexão do agradecimento e das ideias de trazer benefícios ao ser humano, né? Não tem como, né? O universo ele se encarrega de trazer aquilo que é necessário ser trazido para a gente. Então, eu só posso falar bem da profissão, eu só posso agradecer as oportunidades que tive e como encarei essas oportunidades, porque não foi fácil, nada é fácil, né? Mas também tem todo o lado da felicidade que a gente tem quando a gente concretiza as nossas ações. Então, só posso dizer muito obrigada, eu acho que é isso. Legal, e eu complemento dando parabéns, né, em especial nesse mês, como comentamos, para todos os profissionais da nutrição.